mais um Plantão da Beleza, aquela hora da TV Capricho em que a gente se reúne pra praticamente montar um salão de beleza, né, gente? A gente fala de maquiagem, fala de produto pro cabelo, pro corpo, perfume, muita coisa maravilhosa. E hoje, o Plantão da Beleza, o que tem? É dia de nude. Calma aí, safadinha, já pensou que era outra coisa, né? Gente, é batom nude, tá bom? Não vai pensar que é outra coisa, é batom, tá bom? E é o seguinte, a gente vai falar sobre esse produto que é super coringa no nosso necessaire e nos nossos looks, afinal, tenho certeza que você já usou um batom nude pra ir pra escola, pra sair no dia a dia, numa balada, numa festa com um olhão poderoso. Ele é maravilhoso, gente, mas ainda rolam algumas dúvidas quando a gente vai falar desse assunto, né? Então eu levantei algumas delas lá nas nossas redes sociais e vou tirar agora aqui pra vocês. Vamos começar então pra ver se você pega mais algumas diquinhas pra arrasar no bocão nude? Vamos lá, ó. Primeira pergunta é pergunta da K_Diniz16, que diz o seguinte: eu tenho que usar contorno com batom nude, o lápis de contorno? K, a verdade é o seguinte, você não tem que usar contorno com nenhum tipo de batom, né? A gente fala de fazer contorno, né, fazer o desenho dos lábios quando a gente tá usando um batom vermelho, um batom vinho, um batom roxo, porque o contorno, ele facilita, ele cria ali uma linha guia para depois você preencher, né? Então, quer dizer, ele não é obrigatório em nenhum dos casos, mas se você quiser usar no batom nude, você pode. Aplicar batom nude é um pouquinho mais fácil do que aplicar um batom escuro, então você pode sim, se quiser, né, pular essa etapa do lápis. Mas eu acho que dependendo do efeito que você quer, por exemplo, sabe aquele lance de aumentar um pouquinho o lábio? Você pode fazer isso com um lápis muito mais fácil do que com um batom, né? E aí nessa hora, na verdade, a minha dica é o seguinte, gente, quer aumentar um pouquinho o lábio, mas vai de leve, sabe? Vai ali, ó, tem a linha do lábio, vai a pontinha só do lápis, sabe a grossura da pontinha? Passa exatamente a grossura da pontinha do lápis, não fica excedendo muito a linha natural do seu lábio, que pode ficar artificial, você pode não gostar do resultado. Outra coisa que você pode fazer com o teu lápis de contorno é criar um degradê. Só que nesse caso você vai precisar fazer o contorno com o lápis um pouquinho mais escuro e preencher o teu lábio com um batom um pouquinho mais claro, para também criar um efeito, né, de que a boca é um pouquinho maior. Então você pode usar o lápis para isso. Outra dica legal e que eu uso sempre também é o seguinte, não quer usar um lápis e um batom, tá só com um lápis? Usa o lápis de batom que também funciona super, tá? Você faz o contorno, preenche e pronto, arrasou. O lápis, em geral, ele é um pouquinho mais seco, né? Então, o acabamento do seu batom, se você usar só o lápis, ele vai ficar mais sequinho. Beleza? Próxima é slc.kim. Perguntou se todo batom nude tem secagem rápida e dura bastante. Não necessariamente, tá? O batom nude é um batom como outro qualquer. É que quando a gente passa um batom, eu acho que eu saquei o que você tá falando. Quando a gente passa um batom um pouquinho mais escuro, a gente tem a impressão de que ele sai mais rápido do que um batom nude, né? Mas na verdade é porque o batom nude, ele é muito parecido com o tom da nossa boca. Então ele vai saindo e não fica tão perceptível. Então, eu acho que assim, você quer um batom que dure muito? Eu imagino que seja isso que você quer aqui, né? Minha sugestão pra você é, use um batom mate. Prefira um batom mate. Se você quer que ele dure pra caramba mesmo, usa um batom líquido mate. Os batons líquidos estão assim bombando. Tem um monte de marca, um monte mesmo, que tá lançando batom líquido, né? Enfim, com vários tons. O batom líquido eu trouxe vários aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar esse que eu tenho aqui na minha mão. Fecha aqui pra mim, Plínio, por favor. Tá vendo? Ele parece um glossinho. Eu acho que você já deve ter visto, né? Parece mesmo um glossinho. Tem até aplicador parecido. Mas na hora que você passa, deixa eu passar um pouquinho aqui na minha mão. Opa. Ó. Na hora que você passa, você vê que ele é bem mais pigmentado que um gloss, né? Embora a embalagem pareça de um gloss. E ele seca ali na boca. Então fica com um efeito mate, tá? Essa é a diferença do batom líquido em relação aos outros batons. Mas na hora que você for passar o seu batom líquido, eu acho que é legal você ficar atenta a algumas coisinhas. Como eu disse, o batom líquido, ele resseca muito a boca. Então nesse caso, o que é legal fazer antes? Hidrata bastante o seu lábio para que ele não fique craquelado na hora que você passar o batom mate depois, tá bom? Esse é o primeiro passo. Depois, gente, não importa se o batom é nude, se ele é escuro. Quem já usou e não fez isso que eu estou falando, quem já usou um batom líquido e não fez isso que eu estou falando, provavelmente fez uma meleca daquelas. Eu já fiz. Que é você pegar o batom, assim, direto e pá! Tacar na boca. Gente, vira meleca. Acredita que vira meleca, uma bagunça, borra tudo, você fala, não quero mais usar essa cor, socorro, tira tudo. Não precisa. Qual que é a dica? Tira bem o excesso de produto, vai aplicando aos pouquinhos, né? Evita ficar passando muito produto camada em cima de camada.
vai devagarinho que dá, tá bom? Não aplica um monte de produto de uma vez. E conforme você for aplicando, eu sei que a gente tem aquela mania básica, né? Passou o batom, faz o quê? Dá aquela esfregadinha no lábio superior com o lábio inferior. Evita fazer isso também, porque o batom líquido, como ele é mais cremosinho, quase líquido, como o nome diz, ele pode manchar, ainda mais no caso do nude, né? O nude mancha um pouquinho mais, então não fica esfregando o lábio, tá bom? Os lábios, beleza? A próxima pergunta da juliapedroso.t. Ju, minha pele é bem branquinha e eu amo batom nude, só que toda vez que eu passo, fico com cara de cadáver. O que eu faço? Júlia, calma lá. É o seguinte, a gente fala batom nude e a gente pensa que existe uma cor, né? Mas, na verdade, os tons de nude que existem são vários. Eu, por exemplo, trouxe uns aqui, ó, deixa eu só segurar, por exemplo, esses 3 juntos que eu tenho aqui na minha mão. Fecha aqui pra mim, Plínio. Ó, esses 3 juntos, eles são nude. Vocês estão vendo como tem diferença? Então, quer dizer, você imagina, eu trouxe 3 aqui, você imagina ir numa loja e encontrar o batom nude. Vou dizer o seguinte, inclusive, ó, breaking news aí, no site da Capricho, a gente tem uma notícia de um programa de TV norte-americano que diz que para você encontrar batom nude ideal para sua boca, você tem que olhar, sabe para onde? Você não vai acreditar, Plínio. Você tem que olhar para o seu mamilo. Porque se o batom é da mesma cor que o seu mamilo, isso significa que ele fica bem no seu tom de pele. O que vocês acham disso? Bom, gente, isso aí é o que a galera tá falando, né? O programa aí falou, pode ser que ajude. Aposto que tem gente aqui, ó, só fazendo assim agora, né? Te vi, hein, Plínio? Enfim, você não precisa seguir essa regrinha porque maquiagem não precisa seguir regra. A gente usa o que a gente quiser, o que faz a gente se sentir bem, o que a gente fica confortável. Mas enfim, se você quiser aí se arriscar nessa dica, pode ser que te ajude. Outra coisa que você pode fazer é experimentar e testar vários tons. Então eles têm efeitos diferentes de acordo com o tipo de tonalidade. Quer ver só? Vamos lá. A primeira famosa que eu trouxe aqui pra gente, ela vai mostrar um tom daqueles que é mais bege e que apaga a boca. Põe aí pra gente, Plínio, por favor. Kim Kardashian. Vocês estão vendo? É um batom nude bem claro, bem bege e dá essa apagada na boca. Talvez, Ju, você esteja usando batons desse tipo. Por isso que você sinta aí esse efeito meio cara de cadáver aí que você falou, né? Além desse tom que é mais bege, você tem os tons que são mais rosados, puxadinhos pro rosa. Tipo, põe aí pra gente, Plínio. Olha só esse da Zendaya aqui, maravilhoso. Esse ele já é mate, né? Mas enfim, ele pode ser cremoso também. Mas é um nude que não é puxado pro bege. Ele é puxado por um tomzinho mais rosado. Tá vendo como o efeito já é outro? E aí, você tem também as opções mais alaranjadas, puxadinhas pro pêssego, né? Que não deixam de ser tom de boca, mas tem esse fundinho aí laranja. Que é o caso, põe pra gente, Plínio, da Gigi Hadid, tá vendo? Uma boquinha bem suave, bem leve, mas que não apaga a boca dela, né? O que mais que a gente tem? Põe a próxima, Plínio. Maravilhosa deusa Rihanna. Tá usando, nesse caso, um tom que ele é mais puxado pro marrom, né, gente? Que aí tende a ser, né, se a gente pensar em tom de boca com tom de pele, tende a ser mais para as garotas morenas, negras, né? Enfim, você vai variando de acordo com o efeito que você quer na sua boca. A Rihanna, que é negra, usou um tom que é mais puxado pro marrom, tá bom? E o próximo, que é assim, tipo, muito tendência, anos 90 revival, né, que a gente tá vendo por aí, pode pôr, Plínio. É esse tom que ele é um pouquinho mais forte, mais acinzentado, tipo esse da Marina Rui Barbosa, maravilhoso, mais fashionista, né? Enfim, fica lindo e tá bombando aí com essa onda, essa vibe anos 90 que invadiu a moda, que invadiu a beleza, então também é uma opção. Ou seja, Ju, eu mostrei aqui pra você alguns exemplos. Se você escolher um tom que vai apagar a sua boca, provavelmente você vai ter essa sensação de palidez, né? E às vezes se você trocar, eu tô usando um mais alaranjado, eu acho que um rosado valoriza mais, deixa a minha pele com esse aspecto menos pálido, vai testando e vai vendo o tom que funciona melhor na sua pele. Você viu como existem tons muito diferentes? Então às vezes você não encontrou o tom que você olhou no espelho e gostou, que isso é importante, você olhar no espelho e falar, gostei. Outra coisa muito legal quando você vai usar batom nude, talvez seja isso que esteja te incomodando, é o seguinte. Eu aprendi com uma maquiadora uma vez que ela sempre fala, o batom, ele vai dosar a quantidade de blush que você passa. Embora em geral a gente, né, comece a se maquiar fazendo pele, depois faça olho, blush e boca, depois que você termina de passar o seu batom, dá aquela olhada porque é isso que ela falou. O blush vai ser equilibrado pelo batom. Então, às vezes, você aplicou pouquinho blush.
você pôs uma boca mais apagadinha, o blush parece que some junto e dá esse efeito de palidez. Talvez se você der uma caprichadinha maior ali no blush, o efeito já seja outro. Não precisa fazer a chinelada e sair por aí, tipo, indo pra festa junina com aquele blush super marcado, tá? Talvez seja mesmo o caso de trocar o tom. Mas faz o teste, né, de aumentar um pouquinho a dose do blush. Às vezes já te ajuda e dá uma outra cara assim pro seu look e você consegue fugir desse aspecto que tá te incomodando aí de palidez, tá bom? Por exemplo, eu tenho este tom aqui, que é um pouquinho mais bege, né? Tá vendo, ó? Mais apagadinho. Aí você tem também este tom aqui, que é levemente mais alaranjado, super fofo, pesseguinho. Eu tenho, não trouxe só batom líquido não, ó. Tem esse aqui que é mais rosadinho, tá vendo? Então, outro efeito, você pode combinar assim com blush rosinha, também fica super girlyzinha se você quiser. Que mais? Ah, esse que eu mostrei aqui no começo, ele é mais marronzinho mesmo, e aí você tem tons mais escuros, né, caso você tenha a pele mais escura e tal, que fica super lindo. E o cinza, que é maravilhoso, fashionistão anos 90, que é esse aqui que eu tenho na minha mão. Tá vendo? E, obviamente, se você for numa loja, numa perfumaria perto da sua casa, você vai encontrar mais um monte de outras opções. Então, o lance, gente, é testar pra ver o que fica melhor em você. Faz esse lance do blush aí que eu ensinei, que eu aposto que vocês vão gostar muito. E, né, enfim, dá pra usar, né, batom nude, gente. Cilião, delineador, olho esfumado, sei lá, dá pra usar com tanta coisa, de tantos jeitos maravilhosos, que fica até difícil escolher na hora de sair de casa, fala a verdade. Espero que vocês tenham gostado do Plantão da Beleza de hoje. Deixem aqui embaixo, ó, seus comentários, sugestões de tema, o que vocês querem ver aqui no Plantão da Beleza. Se vocês têm alguma dica aí pra arrasar no batom nude, que ó, hoje é quarta, mas final de semana tá chegando e ó, é só se jogar no bocão nude, nesse caso, né, se você quiser, e diva arrasar pleníssima por aí, tá bom? A gente se vê no próximo Plantão da Beleza. Beijo!